Meu nome é Gina Pierce, tenho 32 anos e, por muito tempo, fui o esteio da minha família. Como especialista em tecnologia em Orlando, eu bancava tudo: aluguel, prestações do carro, até aquelas assinaturas de streaming que nunca acabavam. Mas no domingo passado, durante um jantar familiar carregado de tensão, tudo desmoronou. Meus pais e meu irmão exigiram que eu arcasse sozinha com os custos de um casamento extravagante, nada menos que $50.000. Recusei-me e sugeri que todos contribuíssemos. O silêncio que se seguiu foi cortante. Você está proibida do casamento até pedir desculpas, minha mãe disparou, com uma voz que pareceu rasgar o ar. Meu pai apenas assentiu, enquanto meu irmão sorria, como se eu lhe devesse a vida inteira. Suas expectativas me esmagaram, como se eu fosse obrigada a sacrificar meus sonhos para atender aos caprichos deles. Dessa vez, porém, não discuti. Não disse uma palavra. Levantei-me, saí e senti os olhares deles queimando minhas costas. Ao chegar em casa, tomei uma atitude tão ousada, tão inesperada, que virou o mundo deles de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, meu celular explodiu. 30 chamadas perdidas, mensagens inundando minha caixa, cheias de raiva e culpa. Achavam que poderiam me dobrar, me forçar a ceder. Mas eu já estava exausta de ser o cofre da família. O que fiz em seguida mudou tudo, e eles nem desconfiavam. Consegue adivinhar o que foi? Se sua família já te virou as costas por ousar colocar limites, o que você faria? Compartilhe sua história nos comentários. Estou lendo cada uma delas. Minha infância em Orlando foi tecida com fios de carinho e sonhos compartilhados. Nossa pequena casa nos subúrbios, abrigada sob carvalhos imensos, respirava um amor que parecia eterno. Minha mãe enchia a cozinha com o cheiro de panquecas recém-feitas, seu riso ecoando entre o barulho dos pratos enquanto brincava com meu pai por causa das torradas queimadas. Ele, um contador de histórias nato, nos encantava com fábulas de esquilos travessos ou pântanos mágicos, fazendo com que eu e Noah, meu irmão, nos dobrássemos de rir, com os copos de suco balançando em nossas mãos. 6 anos mais novo, Noah era meu companheiro inseparável. Passávamos tardes abafadas construindo fortes com lençóis descombinados, nos coroando reis de um reino imaginário. Nas noites mais frescas, corríamos de bicicleta pela vizinhança, e eu deixava que ele vencesse só para ver aquele sorriso triunfante estampado em seu rosto. Aqueles momentos pareciam eternos, nosso riso reverberando pelas ruas silenciosas. Como irmã mais velha, adorava guiá-lo. Quando tropeçava nas palavras, sentava-me à mesa instável da cozinha, decompondo cada sílaba até seus olhos brilharem de compreensão. Você é a melhor, Gina, ele dizia, apertando minha mão com seus dedinhos. Em troca, ele carregava meus livros pesados da biblioteca ou me oferecia seus biscoitos de aveia favoritos quando eu estudava até tarde. A escola era meu refúgio, um lugar onde os números faziam sentido e as possibilidades eram infinitas. Desde cedo me encantei pela matemática, resolvendo equações com uma empolgação que parecia mágica. Na pré-adolescência, descobri a programação em nosso computador antiquado, o ventilador zumbindo enquanto eu devorava tutoriais online. Python se tornou minha língua, cada linha de código um passo rumo a um futuro que eu poderia moldar. Noah ficava por perto, observando-me depurar erros, sussurrando: "Você vai criar algo incrível, Gina." Sua confiança me impulsionava a sonhar mais alto, a acreditar que poderia ser mais. Meus pais se dedicavam a nós, apesar das dificuldades. Minha mãe, exausta após longas jornadas no varejo, ainda encontrava forças para trançar meu cabelo antes da escola, cantando baixinho. Meu pai, com seus bicos cortando gramas, consertando carros, nunca faltava às feiras de ciências, aplaudindo mais alto quando eu ganhava um certificado. Eles estavam presentes em cada treino de futebol de Noah, gritando das arquibancadas, mesmo após turnos intermináveis. Nossa casa, com suas paredes descascadas e assoalhos rangentes, era um porto seguro. Nos amontoávamos no sofá para maratonas de filmes, discutindo se assistiríamos aos desenhos de Noah ou às novelas melodramáticas da minha mãe, enquanto meu pai nos passava pipocas escondidas quando ela cochilava. Nas noites quentes nos esticávamos na varanda, observando vagalumes piscantes, enquanto minha mãe nos contava histórias de sua juventude, sua voz nos envolvendo em saudade. Noah se aninhava ao meu lado, a cabeça apoiada no meu ombro, e eu sentia que nada poderia nos separar. Mas à medida que crescíamos, comecei a notar rachaduras. Meus pais passaram a dar a Noah uma atenção especial. Tênis novos para ele, enquanto os meus se desgastavam, elogios exagerados por suas pequenas conquistas, enquanto minhas notas impecáveis recebiam um mero aceno de cabeça. Quando eu passava horas programando, minha mãe dizia: "Não se sobrecarregue, Gina." Mas seu rosto se iluminava quando Noah marcava um gol, mesmo em uma derrota.
Meu pai começou a poupar Noah das tarefas domésticas. Ele é jovem. Deixe-o brincar enquanto eu lavava a louça ou dobrava roupas. Noah, meu antigo sombra, começou a se afastar. Pulava nossas corridas de bicicleta para sair com amigos. E quando eu ajudava com a lição de casa, revirava os olhos, resmungando: eu dou conta, Gina. Eu ignorava, achando que era apenas a idade. Mas doía. Um dia, ouvi minha mãe dizer ao meu pai: Noah precisa mais de nós. Gina sempre se vira. Aquelas palavras caíram como uma lápide, plantando uma semente de dúvida. Seria eu menos importante por ser mais independente? O favoritismo era sutil, mas cortante. Noah ganhava uma mochila nova. Eu remendava a minha com fita adesiva. Quando venci uma competição de programação, meu pai apenas disse: bom trabalho, mas passou o jantar elogiando a manobra de skate de Noah. Ainda amava meu irmão, mas nossa conexão se desfiava. Ele abandonava nossas construções de fortes para jogar videogame, e eu estudava sozinha, a casa mais silenciosa sem nosso riso compartilhado. Dizia a mim mesma que era normal, que irmãos se afastam, que pais têm preferências. Mas parecia uma traição ao nosso antigo vínculo. Segui em frente, mergulhando ainda mais na programação, determinada a provar meu valor. As lutas de meus pais, contas se acumulando, os bicos do meu pai falhando, pesavam no ar, mas eu não imaginava como isso moldaria nosso futuro. Na época me apegava às memórias de uma família unida, acreditando que o amor nos manteria juntos. Na casa dos 20 anos, meu papel na família começou a mudar. Após me formar em ciência da computação, consegui um emprego na área de tecnologia em Orlando, com um salário que superava tudo que meus pais já haviam ganhado. No início pareceu uma vitória, uma chance de retribuir ao clã que sempre me apoiou. Mas tudo começou com um telefonema da minha mãe, a voz carregada de preocupação. Gina, a conta de luz está atrasada. Você pode ajudar, só desta vez? Enviei $400 sem pestanejar, aliviada por aliviar seu fardo. Depois veio Noah, recém-desistente da faculdade, precisando de um lugar para morar. Estou me encontrando, disse. Então, passei a pagar seu aluguel, $2.000 por mês por um apartamento no centro. Quando o carro velho do meu pai quebrou, arquei com o conserto, achando que era meu dever mantê-los estáveis. Os pedidos não pararam. Minha mãe ligou novamente pedindo para colocar assinaturas de streaming no meu cartão. Netflix, Hulu, Disney+, o pacote completo. Aceitei, pensando que era um pequeno gesto para vê-la feliz. Meu pai começou a mencionar outras contas, seguro do carro, planos de telefone, até um aquecedor novo, sempre com um tom de expectativa. As mensagens de Noah eram diretas. Preciso de grana para o supermercado até sexta, ou pode me emprestar para gasolina. Eu enviava o dinheiro, mas via suas fotos em tênis de grife ou em bares caros. A gratidão que eu esperava nunca veio. A esperança de que um dia eles reconheceriam meu esforço se esvaiu mais rápido do que eu imaginava. Cada ligação, cada mensagem, trazia uma nova demanda, e a certeza deles de que eu diria sim começou a me sufocar. Minha poupança, que antes crescia como um sonho tangível, agora minguava a cada transferência. A casa própria, a viagem pela Europa, os planos que eu guardava no coração. Tudo parecia se afastar como estrelas cadentes que eu nunca conseguiria alcançar, porque cada cheque que assinava me deixava mais para trás. Me joguei no trabalho como se fosse uma tábua de salvação. Aceitei plantões noturnos, projetos complexos, desafios que antes me energizavam, mas agora só me deixavam exausta. Adorava decifrar códigos, resolver problemas que faziam outros desistirem, mas o orgulho que isso me dava era engolido pelo peso das cobranças em casa. Chegava em casa arrasada, o celular vibrando com mais um pedido, Noah querendo ingressos para um show, meu pai precisando de um empréstimo rápido, para consertar não sei o que, minha mãe deslizando entre risadas que precisava de um miminho, um spa, um eletrodoméstico novo, qualquer coisa que justificasse seu direito a um descanso. Quantas vezes ensaiei um não? Quantas vezes a frase morreu na garganta, engasgada entre a culpa e o medo de decepcionar? Eles eram família. E família, eu aprendi desde cedo, vem em primeiro lugar, mesmo que isso significasse virar as costas para mim mesma. Até que, uma noite, desabei. Encontrei a Amy, minha amiga de longa data, em um café tranquilo em Orlando, os dedos trêmulos em volta da xícara como se ela pudesse me ancorar. Eles estão me sugando, confessei, a voz baixa, quebrada. Todo contato é um pedido, e nem sequer perguntam como eu estou. Só o que eu posso dar. Ela me encarou, os olhos firmes, sem piedade. Gina, você não é o banco deles. Está na hora de parar de financiar a vida dos outros enquanto a sua fica em stand-by. As palavras doíram como um socorro que eu não queria ouvir. Sempre me vi como a forte,
a filha que resolvia tudo, a irmã que nunca falhava. Mas pela primeira vez me senti pequena não por fraqueza, mas porque tinha permitido que me reduzissem a isso, uma conta corrente com pernas. Tentei, uma vez, impor um limite. Em uma ligação com minha mãe com a voz mais doce que consegui, perguntei: a gente poderia dividir algumas dessas despesas? Ela riu, como se eu tivesse feito uma piada. Você está tão bem, Gina. Por que complicar? Meu pai, que ouvirá tudo, entrou na linha com aquele tom que não admitia réplica. Família ajuda a família. Não seja mesquinha. Noah nem se deu ao trabalho de responder. Só mandou uma mensagem pedindo dinheiro para um celular novo. A indiferença deles foi como uma faca. Eu ainda esperava, tola que era, que um dia perceberiam o que eu abria mão, que assumiriam suas próprias responsabilidades. Mas as demandas só aumentavam. Minha mãe queria uma viagem terapêutica porque, claro, ela merecia. Meu pai insinuava que precisava de um notebook para um negócio promissor, outra ideia que ia parar no lixo em 3 meses. Noah alternava entre academia, concertos no carro e despesas essenciais, que misteriosamente incluíam noites em baladas. Comecei a anotar tudo. Não só os valores, mas o que eu perdia junto, as noites em claro fazendo malabarismos com planilhas em vez de descansar, os sonhos engavetados, a vida que eu adiei para bancar o conforto deles. Eu era a muleta que os mantinha de pé enquanto me afundava. Até que chegou aquele domingo. O jantar em família, o ar pesado, o anúncio de Noah enquanto passava a purê de batatas como se fosse uma bomba. Vou me casar. Vai ser um casamento de $50 mil. Local top, bar aberto, o pacote completo. Ele me olhou fixamente, como se o cheque já estivesse assinado. Meu estômago revirou. Durante anos eu tinha bancado aluguéis, carros, férias, mas aquilo era demência. Respirei fundo, mantendo a voz firme. Que incrível, Noah! Mas é muito dinheiro. Talvez a gente possa dividir os custos. O silêncio que se seguiu foi cortante. Minha mãe congelou, o garfo no ar. Meu pai estreitou os olhos. Noah cruzou os braços, sorrindo como se eu tivesse acabado de contar uma piada ruim. Dividir. Ele zombou. Você é a única com um emprego decente, Gina. Isso é coisa sua. Eu poderia ter engolido seco, como sempre. Poderia ter sorrido, prometido ver o que dava para fazer. Mas algo dentro de mim rachou. Eu que venho bancando tudo há anos, disse a voz firme, sem tremores. Chega de eu carregar sozinha. Minha mãe bateu o copo na mesa, o rosto vermelho. Você está sendo egoísta. É o casamento do seu irmão. Meu pai se inclinou, a voz rosnado. Se não pode apoiar a família, não precisa estar aqui. Pede desculpas ou sai. As palavras foram como um tapa. Noah sorriu, vitorioso, como se tivesse ganhado uma partida que eu nem sabia que estávamos jogando. Olhei para eles, o olhar acusador da minha mãe, a mandíbula trancada do meu pai, o sorriso arrogante do meu irmão, e senti algo se romper de vez. Não eram pedidos. Eram ordens. Exigências. E eu, que tinha dado tudo, agora era vilã por ousar dizer não. Não gritei. Não chorei. Levantei-me, a cadeira rangendo no chão. Não vou pedir desculpas, falei, a voz gelada. Vocês não têm o direito de ditar minha vida. Minha mãe arfou, murmurando algo sobre falta de respeito. Meu pai apontou para a porta, a voz trovejando. Então não é bem-vinda aqui. Noah apenas deu de ombros, como se eu fosse a irracional. Saí. No carro, apertei o volante com força, as palavras deles ecoando. Egoísta, ingrata, não é família. Anos me sustentando, sacrifícios que ninguém viu, e aquele era o agradecimento. Pensei em cada noite virada no trabalho, em cada oportunidade que deixei passar, em cada real que enviei sem hesitar. Para eles eu não era filha nem irmã, era um recurso. E eu tinha permitido. Dirigi para casa com a mente a mil. Não estava só magoada. Estava furiosa. Com eles por me tratarem como um cofre forte. Comigo por ter deixado chegar tão longe. Sempre achei que família era sinônimo de abnegação. Mas aquilo não era sacrifício. Era exploração. Em meu apartamento, encarei o celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Ainda. Mas sabia que viriam, exigindo que eu voltasse atrás, esperando que, como sempre, eu cedesse. Pela primeira vez, não queria consertar. Não queria suavizar as coisas nem assinar outro cheque para resolver. Queria o controle de volta. Abri o notebook, acessei minha conta bancária e encarei os números. Cada transferência que fiz para eles passou pela minha cabeça como um filme. Não ia deixar que me manipulassem mais. Naquela noite tomei uma decisão. Não ia implorar para fazer parte da vida deles. Não ia me desculpar por me defender. Ia fazer algo que nunca esperariam. Algo que mudaria tudo. E não olharia para trás. Mandei a mensagem.
E pela primeira vez busquei orientação profissional. Uma amiga advogada me alertou: família não reage bem quando o dinheiro seca. Documente tudo. Deixe suas fronteiras claras, sem espaço para mal-entendidos. Suas palavras foram como uma armadura, não me protegeriam dos golpes, mas me dariam força para enfrentá-los. De volta ao meu apartamento, abri o notebook com as mãos trêmulas. Os números na tela pareciam me desafiar. Com um clique, cancelei as transferências automáticas, o aluguel do meu irmão, as contas de luz dos meus pais, os emergenciais, que viravam assinaturas de streaming e compras por impulso. Cada ação era um fardo a menos, mas o peito doía como se eu estivesse arrancando pedaços de mim mesma. E se implorassem? E se me odiassem? A dúvida queimava, mas eu não recuei. Redigi o e-mail com precisão cirúrgica. Após anos de apoio, não poderei mais arcar com suas despesas. Todos os pagamentos e cartões serão suspensos em 30 dias. Organizem-se. Enviei para os 3, mãe, pai, irmão, e soltei o ar que não sabia estar prendendo. O silêncio do celular era ensurdecedor. Sabia que a tempestade viria. Naquela noite encontrei Vincent no mesmo café. Fiz isso, confessei, mexendo o café sem provar. Cortei o cordão. Ele assentiu, um sorriso discreto rompendo sua expressão séria. Isso exigiu coragem, Gina. Como se sente? Procurei a palavra certa. Aliviada, mas apavorada. E se não derem conta? Vincent balançou a cabeça firme. São adultos. Ou se viram, ou não. Não é mais sua responsabilidade. Suas palavras deveriam me acalmar, mas a culpa ainda coçava como uma ferida mal cicatrizada. Por anos, meu valor tinha sido medido pelo quanto eu sacrificava por eles. Romper esse ciclo era liberdade e traição. Imaginei o rosto da minha mãe ao ler o e-mail, a fúria do meu pai, o desdém do meu irmão. Ingrata ecoava na minha cabeça como um veredicto. Seria que eles apareceriam na minha porta? Verifiquei as contas novamente, trancando tudo. Vincent havia sugerido um plano para reconstruir minhas economias, e eu comecei a esboçá-lo. Pela primeira vez em anos, ousei sonhar, um apartamento só meu, uma viagem sem culpas. Era egoísta. Era certo. Mas o medo não desaparecia. Eu tinha sido sua rede de segurança por tanto tempo. O que aconteceria quando ela sumisse? Afastei o pensamento e segui o conselho da advogada. Documente tudo. Salvei cópias do e-mail, prints das transações canceladas, anotei cada passo. Era metódico, quase clínico, como preparar trincheiras antes da guerra. Deitei-me naquela noite com o celular mudo ao meu lado. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada. Ainda. Mas sabia que quando acordassem, a explosão seria inevitável. E ela veio. No dia seguinte, a tela do meu telefone ardia com 30 chamadas perdidas. Minha mãe, meu pai, meu irmão, cada um deles, uma faca afiada de raiva. Os recados de voz eram granadas. Como ousa nos abandonar? Você está destruindo esta família. As mensagens chegavam como chicotes. Conserte isso, Gina. Você nos deve. Não respondi. Sabia que viriam por mim, e estava pronta. Ao anoitecer, um golpe seco na porta. Abri e lá estavam eles, os 3, com expressões torcidas de fúria. Minha mãe invadiu o apartamento como um furacão. O que há de errado com você? Achou que poderia nos arruinar e sair impune? Meu pai cruzou os braços, o olhar gelado. Traição. Criamos você melhor que isso. Meu irmão encostou-se na parede, com um sorrisinho cruel. Vai mesmo me deixar na rua, irmãzinha? Fiquei imóvel, o coração batendo tão forte que quase abafava suas vozes. Mas minha voz não tremia. Paguei aluguel, contas, luxos de vocês por anos. Acabou. Arranjem um jeito. O queixo da minha mãe caiu como se eu a tivesse esbofeteado. Ingrata. Depois de tudo que fizemos por você. Meu pai avançou, dedo em rixe. Não é minha filha se continuar assim. Antes que eu pudesse reagir, meu telefone vibrou. Era Vincent ligando do escritório. Atendi no viva voz, desesperada por um respiro. Sua voz era grave. Gina, descobri uma coisa. Seus pais pegaram todo o dinheiro que você deu a eles, anos de ajuda, e jogaram numa falência imobiliária. Perderam tudo. O silêncio que se seguiu foi como uma lâmina cortando o ar. O rosto da minha mãe esbranquiçou. Meu pai desviou o olhar, a mandíbula travada. O sorrisinho do meu irmão desapareceu. Olhei para eles, o peito tão apertado que mal conseguia respirar. É verdade? Minha mãe gaguejou. Achávamos que daria certo. Meu pai murmurou defensivo. Era um negócio seguro. Meu irmão permaneceu calado, os olhos cravados no chão. Anos a fio eu achava que estava salvando eles, cobrindo necessidades, garantindo sobrevivência. Mas na verdade tinha sido a aposta deles.
Usaram meu suor, minhas noites sem dormir, meus sonhos adiados como fichas de um cassino. A náusea subiu pela minha garganta. Vocês me usaram, disse a voz trêmula, mas firme. Pegaram tudo que eu dei e jogaram fora. Minha mãe tentou interromper, desesperada. Não foi para te machucar, Gina. Só precisávamos de uma vitória. Meu pai falava mais baixo agora. Íamos te pagar de volta. Balancei a cabeça, cortando-os. Mentiram. Esconderam porque sabiam que eu diria não. Meu irmão finalmente falou na defensiva. Não é como se você fosse pobre. Podia ter continuado bancando. Respirei fundo, me endireitando. Acabou. Não sou o banco de vocês. Não sou salva-vidas. Saiam. Os olhos da minha mãe se arregalaram, as lágrimas brotando. Você está nos expulsando, sussurrou. Meu pai segurou seu braço, a voz dura novamente. Vamos. Ela fez sua escolha. Meu irmão me lançou um último olhar venenoso. Vai se arrepender. A porta bateu atrás deles com um estrondo que ecoou no meu peito. Afundei no sofá, as mãos ainda tremendo. A ligação de Vincent tinha rasgado a máscara deles, mas não apagava a dor. Eu tinha dado tudo, meu tempo, meu dinheiro, meu futuro, e eles tinham gasto sem pestanejar. Mas aquelas palavras, aqueles saiam, tinham sido um renascimento. Olhei para o celular, as chamadas perdidas ainda piscando. Não liguei de volta para Vincent. Não precisava. A verdade estava à minha frente, crua e incontestável. Pela primeira vez vi a minha família como ela era, não como vítimas, mas como algozes. Não sabia o que veria pela frente, mas uma coisa era certa. Eu nunca mais seria a tonta que se afogava para mantê-los à tona. Uma semana depois, as notícias chegaram por um amigo em comum. Vincent, ainda incomodado por ter exposto o desastre financeiro deles, me ligou numa tarde cinzenta. Venderam a casa. Não conseguiram pagar. A casa em Orlando onde eu tinha crescido, que eu tinha ajudado a sustentar por anos, agora pertencia a estranhos. Meu irmão fazia turnos duplos num café, mal conseguindo pagar o aluguel de um quarto minúsculo. Minha mãe havia arrumado um emprego num varejo, passando cartões de crédito o dia todo. Meu pai enviava currículos para vagas de escritório, sem respostas. Nenhum deles me procurou, nem para pedir desculpas, nem para explicar. Em vez disso, escolheram as redes sociais. Minha mãe postou primeiro. Minha mãe não perdeu tempo. Uma postagem no Facebook longa e venenosa, me acusando de egoísta por tê-los abandonado. Depois de tudo que fizemos por Gina, ela nos deixou afundar. As palavras pingavam ressentimento, cada frase uma faca que ela torcia com prazer. Meu pai entrou na onda secamente no Twitter. Alguns filhos esquecem o que significa família. E assim começou a caçada. Tia Diane, irmã da minha mãe, não só compartilhou como adicionou seu tempero. Gina virou as costas para o próprio sangue. Vizinhos, conhecidos distantes, até pessoas que mal me cumprimentavam na rua se juntaram ao coro. Como você pôde fazer isso? Coração de pedra. Vergonha. As notificações explodiam no meu celular, uma enxurrada de julgamentos que me deixava sem ar. Eu sabia que viria, mas ver meu nome arrastado na lama, transformado em sinônimo de traição, doía mais do que imaginava. Ninguém mencionou o investimento imobiliário que os afundou. Ninguém lembrou dos anos em que meu salário pagou contas que não eram minhas. Eles construíram uma história conveniente, a filha ingrata que virou as costas sem motivo. E a cidade comprou. Colegas de trabalho me olhavam de lado. Uma até teve a cara de pau de perguntar, com falsa preocupação, se eu não achava que deveria consertar as coisas. Um vizinho deixou um bilhete debaixo da minha porta. Família é tudo, Gina. Pense nisso. Quis responder. Quis jogar na cara de todos as mensagens que provavam suas mentiras, os extratos que mostravam meu dinheiro sumindo nas mãos deles. Mas a voz de Vincent ecoava, não alimente. Salvei tudo, prints, comentários, cada palavra jogada contra mim, como prova caso precisasse. Não ia me rebaixar a brigas públicas, mas também não deixaria que reescrevessem minha história sem registro. A pressão era sufocante. Por anos, meu valor havia sido medido pela aprovação deles. Agora eles o destruíam em praça pública e doía porque, no fundo, uma parte minha ainda buscava aquele carinho condicional. Vincent ligou uma semana depois, a voz tensa. Eles não pararam. Sua mãe está contando para todo mundo que você arruinou a vida deles. Agradeci, a mão trêmula, mas a voz firme. Não conseguia acreditar que preferiam me crucificar a assumir suas escolhas. Eles haviam perdido a casa, a estabilidade, a dignidade. Mas em vez de encarar a própria responsabilidade, era mais fácil apontar o dedo. Eu me afastei, reconstruindo minha vida em silêncio. Minhas economias cresciam novamente. Pela primeira vez em anos eu olhava imóveis em Orlando não como um sonho distante, mas como uma possibilidade real.
Ainda assim, a tempestade nas redes não arrefecia. Cada notificação me fazia estremecer, esperando mais um ataque. Silenciei meus pais e meu irmão, mas os posts da tia Diane insistiam em aparecer, compartilhados por conhecidos em comum. Família em primeiro lugar, ela escrevia, me marcando direto. Vergonha, Gina. O julgamento era implacável. Uma amiga de escola mandou mensagem perguntando como eu havia traído minha família. Um grupo da igreja onde minha mãe era voluntária me enviou um e-mail sobre curar laços familiares. Meu nome virou moeda de fofoca na cidade que já fora meu lar. Era uma guerra de atrito, cada acusação erodindo um pouco mais minha determinação. Me apoiei em Vincent e nos poucos que conheciam a verdade, pessoas que não precisavam de explicações porque já sabiam. Mas a culpa espreitava nos momentos quietos. Será que fui dura demais? Devia ter dado um jeito mais suave? Até que me lembrava das demandas intermináveis da hipocrisia, da forma como me descartaram sem pestanejar. Eles não estavam arrependidos. Estavam furiosos por terem perdido sua vaca leiteira. Escolhi o silêncio. Não ia discutir, não ia implorar por compreensão. Minha batalha não era com eles, nem com a opinião alheia. Era comigo mesma, e eu estava aprendendo a viver com essa escolha, mesmo que significasse ficar sozinha. 2 meses depois, minha vida era irreconhecível. O dinheiro no banco era meu. Assinei a escritura de um apartamento aconchegante em Orlando, um lugar que, pela primeira vez, seria só meu. As prestações do financiamento soavam como um juramento, eu me pertenço. Abri uma conta de investimentos e vi o saldo subir, cada centavo uma promessa de segurança que há anos me era negada. Não eram só números. Era liberdade. Tirou minhas primeiras férias de verdade, uma viagem solo a Nova York, onde caminhei por Central Park sentindo o peso das expectativas alheias se dissolver no ar. Depois, a costa oeste, o vento do Pacífico no rosto, a estrada à frente, e uma verdade simples carregada na brisa, eu podia escolher meu próprio caminho. Não eram apenas viagens. Eram provas de que eu existia além do papel de salvadora da família. Cortei todos os laços. Bloqueei números, apaguei perfis, ignorei recados indiretos. Doía sim, cada silêncio era uma cicatriz, but it was necessary. Eles haviam mostrado sua essência. Não voltaria a ser seu esteio. Ficar firme exigiu uma força que não sabia que tinha. Mas a cada dia longe das garras deles, eu me reconhecia mais. Nem todos viraram as costas. Foi o que meu tio Gregory, irmão do meu pai, me disse numa ligação inesperada. Você fez certo, Gina. Coragem não é falta de medo, é agir apesar dele. E então, uma carta da vovó Clara, mãe da minha mãe com letras trêmulas mas firmes. Tenho orgulho de você por ter se escolhido. Aqueles gestos foram âncoras. Família não precisava ser sinônimo de cobrança, de dívida emocional. Podia ser, também, respeito. Me apoiei nessa verdade para seguir adiante. Por anos, acreditei que amar significava se anular. Mas romper aquele ciclo me revelou algo maior. Meu valor não estava no que eu dava, mas no que eu era. Não estava fugindo do passado. Estava moldando meu futuro. O trabalho na empresa de tecnologia deixou de ser só um emprego, virou fonte de orgulho. Assumi projetos que antes evitava, energizada pela liberdade de focar em minhas metas. Nos fins de semana, me juntei a um grupo de trilhas, redescobrindo a alegria de explorar as florestas da Flórida. Cada passo era uma declaração: esta vida é minha. As economias cresciam, e eu já sonhava com a próxima aventura, talvez a Europa, quem sabe? As possibilidades se abriam diante de mim, vastas e livres, nada como os anos em que minha existência girava em torno das necessidades deles. Olhando para trás, via claramente o que havia sacrificado: minha juventude, meus sonhos, minha paz. Suas mentiras, suas cobranças, sua traição quase me quebraram. Mas resistir me deu algo que não conhecia: paz. Não era vilã da história deles, e não precisava da aprovação alheia para saber meu valor. Minha força me guiou até aqui, construindo uma vida que finalmente me pertencia. Se você está lendo isso e se vê preso num ciclo de exigências, saiba, você tem permissão para dizer não. Família não é sinônimo de esgotamento. É sobre respeito mútuo. Se estão sugando sua energia, seu dinheiro, sua sanidade, sem nada dar em troca, você não é obrigado a permanecer nesse papel. Cortar laços dói sim. Mas a liberdade que vem depois? Isso não tem preço. E você? Já precisou traçar um limite assim? Conte sua história nos comentários.